Olá, turma, tudo bem com vocês? O meu nome é Yaskara e hoje nós vamos ter uma aula de filosofia para os 8º anos com o tema O Racionalismo de Spinoza e Leibniz. Para iniciar essa aula, eu gostaria de colocar vocês, lembrá-los que esse conteúdo está lá no livrozinho de vocês de filosofia, a partir da página de número 32. E quais os objetivos que nós buscaremos atingir ao final desta aula? É importantíssimo, como nós vamos falar de dois filósofos do racionalismo, então, inicialmente é preciso diferenciar o sistema de Spinoza, fundamentado na existência de uma substância, do dualismo cartesiano, perceber a tentativa de solução do problema dualista que ele propõe, explicar a ordem geométrica do mundo com base no pensamento de Spinoza. Então, o que seria essa ordem geométrica? O que ele quis dizer quando ele coloca essa discussão? E, por último, falar um pouquinho sobre o Leibniz, diferenciando o que ele chama de verdades de fato das verdades racionais, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula, com esse conteúdo bem bacana. Então, lá no livro de vocês, ele já começa assim: as coisas acontecem por acaso ou elas têm uma razão? E por que o próprio material ele já começa com essa questão, com essa dúvida, com esse questionamento? Primeiro, porque nós sabemos que as nossas aulas de filosofia, elas são baseadas sempre nas perguntas, sempre nos questionamentos. Mas aí, pessoal, primeira coisa, esses filósofos, eles eram considerados racionalistas. Tanto Spinoza como Leibniz, eles afirmavam que a origem de todo conhecimento verdadeiro está na razão. E aí, por que eles faziam isso? Eles davam uma importância, uma relevância muito grande à matemática, porque eles também seguiam o pensamento, as ideias de Descartes. Embora cada um tenha seguido, claro, um pouco sua linha própria, eles desenvolveram uma teoria, eles conseguiram embasar isso muito bem, mas todo o conhecimento por eles produzido, toda a teoria por eles produzida, tomava como base essa relevância que eles davam à matemática, e por compreenderem que o conhecimento verdadeiro ele estava na razão, ok? Sigamos. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o Baruch de Spinoza. O Baruch de Spinoza, ele na verdade nasceu na Holanda, nos Países Baixos, mais especificamente no ano de 1632. Um detalhe, ele era judeu, Ele tinha essa origem judaica, leu obras de Descartes, mas tem uma coisa que é interessante. Ele foi um cara diferente exatamente porque ele foi um crítico, por exemplo, da Bíblia Sagrada. Foi tanto que ele fez uma revisão, no livro do próprio judeus, na Torá. E aí ele foi um defensor de uma filosofia monista, afirmando que só existia uma substância, e essa substância era Deus ou a natureza. Mas não só isso, ele também foi um filósofo que se destacou porque ele era um defensor da separação do Estado e da Igreja. Ele achava que tinha que se dividir as coisas. Ele foi um crítico dessa Bíblia, e por isso mesmo ele foi excomungado. Ele foi um cara que foi super criticado do ponto de vista religioso, porque ele foi um questionador, certo? E aí, partindo do ponto filosófico propriamente dito, como eu coloquei para vocês, ele foi um defensor da chamada filosofia monista, da ideia de que só existia uma substância, que era Deus ou natureza. Ou seja, se vocês lembram lá das aulas de Descartes na sala de aula, eu colocava para vocês que Descartes ele dizia o seguinte: olha, existem duas substâncias, e essas substâncias, que são as substâncias extensiva ou pensante, elas na verdade elas são determinadas por Deus, ok? Só que aí
o Spinoza, ele questionou isso dentro do pensamento do Descartes, né? Ele disse, não, eu acho que não, eu acho que não é bem assim. Na verdade, eu acho que só existe uma única substância, e essa substância é Deus. Deus ou a natureza. Para o Spinoza, Deus era a fonte de toda a realidade. E olha o que ele dizia, para além de tudo isso. Para ele, tudo é uma manifestação do divino, né? Esse divino que ele está falando mesmo é Deus ou a natureza. E que fique claro, quando eu cito o termo natureza, eu não estou falando apenas das árvores, das florestas, dos rios, dos mares. Não, eu estou falando mesmo de um conjunto de coisas que Deus criou, né? Então, para ele, certo? Deus, ele é tudo. Ele não está em tudo apenas, mas ele é tudo. Então, o Spinoza, ele começou questionando o Descartes, né? E ele disse, olha, existe uma única substância. E essa única substância é Deus. Deus ou a natureza, certo? Desse modo, tanto as coisas extensas que existem no espaço, como as coisas pensantes, que são as coisas da alma, seriam manifestações divinas e não seriam independentes. Ou seja, ele diz o seguinte, olha, se tudo acabar, Deus vai continuar existindo. Isso não vai mudar nada. Então ele acreditava nisso totalmente. Que Deus, ele era a única substância de fato. E todo o resto, todas as outras coisas por ele criadas, são apenas manifestações de um modo geral da inteligência divina. Vamos colocar dessa forma. E aí, o que ele chama de uma ordem geométrica? Ele diz o seguinte, olha, se Deus é perfeito, então suas manifestações não poderiam ser realizadas sem regras, sem leis ou critérios. Ele defendia que a ordem natural, ela era parecida com a ordem geométrica. E aí, por exemplo, inclusive ele chega a citar a questão, por exemplo, de uma reta, né? Uma reta, ela é feita de quê? Ela é feita de pontos que se ligam. Esses pontos, eles são conectivos que acabam, claro, levando a uma forma. Esses pontos, eles levam à formação de uma unidade, certo? Então, as coisas da natureza não existiriam soltas ou isoladas, elas formariam uma unidade entre si. Segundo Spinoza, o ser humano, por meio da razão, ele poderia compreender esse sistema divino, pois a mente humana, o ser humano, ele é parte ou manifestação dessa inteligência divina. E olhe o que é interessante. Ele diz que dentro dessa questão, por exemplo, dessa ordem geométrica, quando ele tenta associar, ele quer dizer o seguinte, olha, tudo que acontece, ela está dentro de uma ordem divina, mas essa ordem, ela é feita por regras, por critérios. Por quê? Porque Deus, ele estabeleceu essas relações entre as coisas. Então, as coisas, elas não são isoladas. Então, de um modo geral, o Spinoza, ele queria dizer isso. Nós, enquanto seres humanos, nós temos condições de entender as coisas porque nós somos manifestações, somos criações divinas da inteligência de Deus. E aí ele vem trazendo isso. Lá na página 34, por exemplo, do material de vocês, ele traz essa discussão. E olha o que ele vem colocando. Por exemplo, ele fala dessa geometria. Ele diz, a geometria caminha dessa maneira. Ela inicia com afirmações ou noções simples e, por meio de raciocínios, chega a conclusões mais complexas, tratando da forma, do tamanho e da posição das figuras geométricas no espaço ou no plano. Do mesmo modo como existe uma ordem na geometria, as coisas da natureza em geral também não estariam soltas, isoladas. Elas obedecem uma ordem divina que forma uma unidade entre si. Exatamente isso que nós estamos colocando. E aí, vale salientar
que esse pensador, o Baruch de Spinoza, que às vezes a gente está, tratando apenas como Spinoza, mas o nome dele é Baruch de Spinoza. Então, Baruch de Spinoza, ele foi além. Ele também trabalhou com o que nós vamos denominar de racionalismo radical. Ele é considerado um racionalista radical. Por quê? Olha o que ele colocava. Mais uma vez, trazendo Descartes. Como a gente pode perceber, ele foi um crítico em algumas questões, ele não bateu muito bem com Descartes. Agora sim, a essência, a questão da matemática, de trazer esse pensamento racional de Descartes, ele se apropriou, mas ele, claro, em alguns momentos foi contrário a alguns pensamentos de Descartes. Descartes defendeu que a essência da natureza era a extensão e que a natureza ela poderia ser mensurada e ela deveria estar submetida às leis matemáticas, inclusive. Então, de um modo geral, ele dizia que a natureza ela poderia estar submetida às questões matemáticas, ela poderia, inclusive, ser compreendida dentro dessa linha de pensamento. Mas ele disse que não. O Spinoza, ele disse que a alma, que era a substância pensante, ela seguia também as leis divinas, e não somente a substância extensa. Portanto, a vontade humana não seria livre, mas ela deveria ser determinada por Deus. Em outras palavras, o Spinoza, ele dizia que essa questãozinha de o livre-arbítrio, o homem tem livre-arbítrio, ele pode escolher. Ele dizia que não, que na verdade não existe o livre-arbítrio. Essa ideia de livre-arbítrio, na verdade, é uma ilusão. E por que é uma ilusão? Porque ele diz que, de fato, as questões, as manifestações divinas, elas dependem de Deus. Então, elas estão relacionadas a essa questão divina. Então, não depende da gente, depende, na verdade, de Deus. Ele diz o seguinte, que nossos pensamentos, nossas ideias, nossas emoções, elas são resultados de ordens divinas, certo? Portanto, a vontade humana ela não seria livre, mas ela é determinada por Deus. O livre-arbítrio, ele é uma ilusão, não existe. É isso que o Spinoza, ele defendia. Então, percebam, o que é que eu quero trazer para vocês aqui em relação a Spinoza? Lembrar que o pensamento dele é racionalista, ele tomou como base as ideias defendidas pelo Descartes, só que enquanto Descartes ele dividia as substâncias basicamente em duas, essa questão de duas substâncias, na substância pensante e também nessa substância que nós vamos chamar de extensas, ele dizia que não, O Spinoza, ele não defendia isso, ele partia do pressuposto que só existia uma substância, essa substância é Deus ou a natureza, e que nós estamos de fato subordinados, vamos dizer assim, a essa questão divina, certo? Então, não existe de fato a ideia do livre-arbítrio, tá? Então, em outras palavras, nós podemos citar isso em relação ao Spinoza, ok? Então, ordem geométrica, porque ele diz que sim, Deus cria as coisas, mas tem uma lógica, tem uma questão das leis naturais, então não é algo feito de qualquer forma, certo? Assim como na matemática, essa questão da geometria, ela obedece a uma lógica, Também dentro dessa questão, por exemplo, divina, essa ordem divina, ela também estabelece suas ordens, as leis naturais, ok? Então é isso, vamos seguir. E vamos falar agora de um outro rapaz, cujo nome é bem complicado. Mas por que é complicado? Porque ele é alemão, Então, o Gottfried Leibniz, Então, ele é considerado um racionalista também, dentro dessa perspectiva que nós estamos estudando,
Porém, ele era considerado um racionalista menos radical, né? Porque o Spinoza ele era tido como um super radical, né? E ele não, ele já é mais ameno, vamos dizer. E por que, professora? Por que ele não era tão radical? Porque ele não buscava a geometrização de toda a realidade. Ele defendia a existência de um outro tipo de ordem no mundo para além da geométrica. E esse filósofo, professor, ele era alemão, ele foi do mesmo período que o Spinoza? Sim, também foi do século XVII, nasceu no ano de 1646 e morreu no século XVIII, olha aí, no ano de 1716, tá bom? Então vamos começar a falar um pouquinho mais dele, por quê? Porque ele dizia que as coisas iam muito além daquela questão geométrica que o Spinoza vinha colocando, né? Então essa daí é uma caricaturazinha, né, desse filósofo e vamos seguir. Tá? Então, o que ele dizia? Ele dizia que essa ordem geométrica, ela seria necessária. Tudo que não pode ser de outra maneira, para ele é necessário. E aí é interessante a gente discutir esse conceito aí de necessário. Para o Leibniz, o que era necessário? Tudo aquilo que não tinha outra forma de ser. Então, para ele, isso era necessário. E aí, seguindo, ele coloca o seguinte: você consegue definir a ideia, por exemplo, de um triângulo? Sim? Não? Então, ele vai dizer o seguinte: um triângulo, obrigatoriamente, né, para a gente tentar entender essa ideia de necessário. Ele dizia o seguinte: um triângulo, obrigatoriamente, ele deve ter 3 lados, né? Nós sabemos isso. Tem que ter 3 lados o triângulo, não tem para onde correr. Aí ele diz, isso é algo que é necessário. Não tem como ser de outra maneira. Se você tirar os 3 lados, ele vai deixar de ser um triângulo. Então, tudo que não pode ser de outra maneira é necessário. Então, a base do pensamento do Leibniz, com certeza foi isso, né? Ele defendia essa questão de, por exemplo, de uma harmonia que era pré-estabelecida, certo? Então, ele colocava exatamente que existiam coisas que eram necessárias e que essa ideia de necessário está ligado à questão da forma. Se você retirar um dos lados do triângulo, então aquela forma deixa de ser triângulo, certo? Segundo o Leibniz, esse princípio nada pode ser o que é sem que haja uma razão para isso, certo? Então, para que uma coisa ela seja, ela tem que existir uma razão para isso, para se estabelecer essas questões. Ele diz que o ser humano ele é relativamente livre. Ele discordava da ideia do Spinoza quando ele defendia que todos os acontecimentos da vida estavam determinados por uma ordem divina. Ele acreditava que o ser humano ele era relativamente livre para escolher os rumos da própria vida. No entanto, ao mesmo tempo, o Leibniz pensava que as escolhas feitas pelos indivíduos durante a vida faziam parte de uma harmonia que era pré-estabelecida por Deus a partir do momento que ele criou tudo isso. E como é que ele coloca essas questões? Primeiro, ele define, né, tem uma coisa que é muito interessante, que ele trabalha com alguns conceitos, que ele vai chamar isso de verdades contingentes, ou que é a mesma coisa que verdades de fato, e ele vai chamar também de verdades racionais. O que seria uma verdade racional? Verdade racional, pessoal, seria aquela ideia do triângulo. Se eu tirar um dos lados do triângulo, ele vai continuar sendo triângulo? Não. Então não dá para mudar, certo? Ele coloca isso, que existem verdades que elas são racionais. Por quê? Porque elas seguem a ideia de um caráter que é necessário. Existem coisas que você não pode mudar, que se você mudar, ela perde, como se ela perdesse a essência. Ela deixa de ser, ela perde a razão, né? E existem coisas, verdades, que ele chama de
de verdades de fato ou contingentes, esse termo contingente, ele quer dizer o seguinte, significa algo possível, mas incerto, ou seja, que de uma maneira, de uma maneira, mas poderia ser de outra. De um modo geral é isso. Então, essa ideia de verdade de fato, que é defendida pelo Leibniz, ele quer dizer o seguinte, ele segue o princípio da razão suficiente, que diz que uma coisa é de um jeito, mas ela poderia ser de outro. Por exemplo, eu moro no bairro Costa e Silva, mas eu poderia morar no Santa Delmira, mas eu poderia morar no centro, eu poderia morar em qualquer outro lugar da cidade. Eu moro em Mossoró, mas eu poderia morar em Natal, eu poderia morar em Areia Branca, eu poderia morar em qualquer outro lugar, certo? Então, o que é que ele estabelece por verdades contingentes e verdades racionais? Contingentes ou de fato são aquelas que de fato elas são verdades, sim, mas elas poderiam ser alteradas, vamos dizer. Por quê? Porque elas poderiam atingir uma outra realidade. E as verdades racionais, elas são verdades que elas atingem o princípio do necessário. Então não tem como mudar, porque se você mudar, muda a essência, ok? Aí no slide a gente tem, né, essa questão do melhor dos mundos possíveis. O que é isso? O que é que o Leibniz ele queria dizer com isso? Essa foi uma das principais obras dele, e é interessante porque em alguns momentos ela foi até criticada. Por quê? Porque ele dizia que Deus fez o melhor dos mundos possíveis. Ele acreditava nisso, por exemplo. E aí, o que ele traz no slide? Ele diz o seguinte: as verdades de razão, como as da matemática, são necessárias, isto é, seu contrário é impossível. As verdades de fato não são necessárias, ou seja, seu contrário é possível, ok? E aí, seguindo a ideia daquilo que a gente já vinha colocando, de modo geral, as teorias dele se baseiam nisso, nessa ideia das verdades de razão e verdades de fato, essa ideia do melhor dos mundos possíveis, que foi essa questão que Deus, ele teria feito esse melhor dos mundos, e essa obra, inclusive, ela foi também, em alguns momentos, criticada, e essa ideia das mônadas, as mônadas. Por quê? Porque ele dizia o seguinte: olha, o ser humano ele é relativamente livre, certo? Só que ele é relativamente livre a partir de uma harmonia que foi pré-estabelecida por Deus. Então, todas as coisas existentes, todas as coisas feitas por Deus, né, elas foram formadas por unidades simples que nós não podemos enxergar, que elas não podem ser vistas. E para isso ele chamou de mônadas. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso o seguinte, que Deus, ele, de uma certa maneira, ele... nós temos uma harmonia, só que ele diz que essa harmonia ela foi pré-estabelecida por Deus, porque foi Deus quem fez as coisas, né? Foi Deus quem fez tudo. E partindo dessa ideia de que ele também é tudo, então ele acreditava que existiam coisas que eram menores e que teriam sido feitas por ele para que essa harmonia ela viesse a acontecer, ok? Então, pessoal, basicamente esse é o pensamento, né, desses dois filósofos. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo, certo? E também o momento da atividade, ele é sempre muito importante para que possamos estar lendo mais, compreendendo um pouco mais o conteúdo, porque não tem como a gente compreender tudo apenas somente com essa minha fala. É fundamental que vocês vão no livro de vocês, peguem o material, façam uma leitura, lembrem daqueles truques que a gente sempre passa, né? Vai lá, vai grifando, vai vendo, vai destacando aquilo que você considera mais importante. Não compreendeu alguma coisa, vai buscar um outro texto que tente ajudar, certo? Não compreendeu, nem
nada mesmo, então manda uma pergunta para a professora. E como é que eu posso mandar essa pergunta? Você tem vários canais, a plataforma ela lhe dá esse subsídio, essa possibilidade. Então, no momento da própria atividade, e aí vocês vão lá no livro de vocês e deverão realizar as páginas 38, 39, 40 e 41. Então, vocês vão começar a responder essas questões. À medida que não consegue, você vai encontrar lá no arquivo, certo? Uma partezinha onde eu coloquei observações, perguntas, dúvidas. Vocês deverão colocar o que vocês não compreenderam, tá? É importantíssimo que vocês busquem responder as questões, tá? É claro que os exercícios, eles sempre vão pedir de vocês muito mais. Então, vocês têm o mundo nas mãos, né? Então, vocês podem pesquisar, se aprofundar, né? Se precisar rever algum filósofo, volta no livro, né? Vai na internet, né? Faz uma pesquisa, tá? Para buscar se aprofundar, ok? Então, como é que eu vou, professora, mandar as minhas atividades para a senhora? Você vai lá naquela abazinha das atividades, vocês vão baixar o arquivo, certo? E lá vocês vão responder. Coloca lá, página de número 38. Página 38, primeira atividade, primeiro exercício, relembrar conceitos. Relembrar conceitos. Então, é uma atividade de marcar. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou escrever lá o que é que eu vou marcar, certo? Terminei a primeira questão, primeira, segunda, terceira e quarta questão, que faz parte do relembrar conceitos. Terminou, você vai lá e coloca ampliar, questão de número 5, página 39. Pronto, responde. E assim sucessivamente, você coloca a página, diz qual é o nome do exercício e responde. Terminou. Teve dúvidas, coloca sua dúvida. Não teve, tá tudo ok, tudo bem, beleza. Então, você vai reenviar essa atividade da mesma aba, do jeito que tem lá. Você pode reenviar a atividade para mim, para que eu possa depois estar passando, estar dando esse feedback e também, claro, né? Vendo se você compreendeu, se está tudo ok, né? Onde é que a gente pode depois voltar no conteúdo, se for necessário, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até mais.